Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. Olha, sempre programa atendendo às suas solicitações. O de hoje, muitas mães, muitos pais solicitaram. Vereador, fale sobre anorexia, fale sobre bulimia. E nós fomos buscar um especialista no assunto. Quem está aqui hoje para falar desses temas é o Dr. Fabiano Lago, endocrinologista de primeira qualidade. É uma pessoa que vai nos dar toda a orientação, como a mãe deve agir, como o pai deve agir, como perceber se a filha está passando por... Tudo bem, doutor? Tudo bem, Zé Maria. É um prazer estar aqui com vocês e com os teus telespectadores. O prazer é nosso. Eu já entro de sola perguntando. Tá. É doença a anorexia, doutor? E bulimia? Veja, Zé Maria, é doença e eu diria até que é uma doença grave. Certo. Na verdade, a anorexia e a bulimia são distúrbios alimentares, né? Eles são caracterizados como doenças psiquiátricas. Certo. E o que é em comum da anorexia e bulimia é uma preocupação excessiva com o peso e, digamos assim, a bulimia e a anorexia, elas são assim, distúrbios alimentares, mas elas são consideradas assim, distúrbio da autoimagem. O que isso quer dizer, Zé Maria? Que a moça ou o rapaz que sofre dessa doença, ela se olha no espelho e não importa quão magra ela esteja, ela se enxerga como uma pessoa obesa. E não quer parar de emagrecer, e chega a níveis assim, realmente extremos de magreza e não consegue entender que aquilo está fazendo com que ela corra um risco grande à saúde dela. Ela se alimenta e provoca o vômito, doutor, é isso? Veja, no caso da bulimia, certo, né? A menina, o rapaz, a pessoa acometida, ela quer tanto emagrecer que ela se alimenta. Às vezes ela se alimenta até de uma maneira, diga assim, com compulsão, porque ela tenta restringir tanto alimento, Zé Maria, que ela fica com muita fome. No ficar com muita fome, certas vezes ela não aguenta e ela come em quantidades exageradas. Certo. Logo que ela come em situações, em ocasiões exageradas, ela começa a ter peso na consciência que aquilo vai engordar muito ela. E em seguida, ela já... Normalmente a pessoa coloca o dedo na garganta mesmo e força o vômito. Entende? Força o vômito. E o que é triste, Zé Maria, é que às vezes isso se torna daí um hábito. A pessoa se habitua a almoçar, ir no banheiro e vomitar. Jantar, ir no banheiro e vomitar. O que traz inúmeras repercussões para a saúde dela, sejam repercussões clínicas e sejam repercussões assim psiquiátricas. O estado mental da pessoa acometida, ela se não for tratada no momento certo, ela vai piorando. Vai entrar em depressão, doutor? Sem dúvida, vai piorando uma série de aspectos psiquiátricos nessas pacientes. Isso é mais em moças ou moço? Olha, veja bem, Zé Maria. Em geral, é uma doença que a prevalência maior, quer dizer, o maior número de acometidos são moças e pessoas jovens, vamos pôr assim, entre os 14 e os 30 anos, tá? Agora, uma curiosidade é que quando acomete rapazes, geralmente são os casos bem mais graves. Ela é mais comum em moças, mas quando homens ou rapazes jovens são acometidos, geralmente são os casos mais graves. Eu chamo a atenção de você, mãe, que está aí do outro lado da telinha, que me dá essa grande audiência. Olha, chama sua filha para ela ouvir esse programa, assistir esse programa. Se a senhora está desconfiada, que ela está comendo, indo para o banheiro, que ela está muito magra, né? Isso é uma doença. Ela, de repente, não é sem vergonhice dela, não está fazendo porque quer, é uma doença. E o doutor Fabiano Lago está dizendo que tem como tratar. Doutor, como é que, antes de falar de tratamento, como é que se percebe isso, doutor? Com que idade a moça começa Olha, eu acho assim, vai um alerta aos pais, certo, né, que se notar que o filho ou a filha estão perdendo peso, e mesmo perdendo peso, eles estão assim se recusando a comer, ou eles contam calorias de uma maneira excessiva, assim, a ponto que se a mãe coloca uma colher de arroz no prato, a pessoa fica nervosa e não quer comer. E ela começar a atingir um nível de magreza, que a mãe começar a perceber que aquilo está um pouco exagerado, pelo menos tem que abrir os olhos e tem que levar no médico clínico, ou no endocrinologista, ou até no psiquiatra, para ver se essa menina não pode estar sofrendo desse distúrbio. Certo. Aí nós médicos, nós temos certas perguntas para fazer que a gente assim direciona para o diagnóstico. Quer dizer, é aquela pessoa em geral que, às vezes a gente pega meninas assim com 37 quilos, 38 quilos, 40 quilos, e elas
se acham obesas e a gente tem que lançar mão de uma série de dados e de muita conversa para que a pessoa aceite que aquela magreza é excessiva, que aquilo faz mal para a saúde dela e que ela tem que tomar medidas para atingir um peso saudável. A gente tem que tentar evitar, Zé Maria, o termo engordar, né? Ou ganhar peso, mas ela tem que atingir um peso que seja mais saudável para que o organismo dela funcione. Doutor, e com que idade começam a tomar essas atitudes? Olha, em geral, isso é doença assim, do adolescente e do adulto jovem. Do adolescente e do adulto jovem, que está muito ligado assim, nesse momento que a pessoa assim está formando a personalidade dela. 15 anos, 16. 15 anos, 16 anos, 17 anos é muito prevalente. Em geral, moças excessivamente preocupadas com o peso. Doutor Fabiano, nessa sequência, então, já vimos que há uma diferença muito grande de bulimia com anorexia. Tá? Vamos falar um pouquinho, já falamos bastante sobre bulimia, vamos falar um pouquinho da anorexia. A pessoa pode morrer, doutor? Veja bem, acho que é uma pergunta bem importante. E os casos graves de anorexia, o índice de mortalidade é próximo de 30%. Quer dizer, é um índice de mortalidade bastante alto. Né? De cada 10 meninas ou rapazes que sofram dessa doença, se chegarem ao nível mais extremo, 3 podem chegar ao óbito. Olha, por incrível que pareça, Zé Maria, às vezes a pessoa ela morre de inanição. Ela morre de se recusar a comer, mas não é o mais comum. O mais comum é que a pessoa acometida, se ela vier a falecer, ela venha por infecção oportunista. Né? Tá. Então, o que acontece? A pessoa chega a um nível tão grande de magreza que isso compromete o sistema imunológico dela, que é o nosso sistema de defesa. E se por uma infelicidade ela vinha pegar uma infecção no corpo, uma pneumonia, né, uma infecção às vezes no ouvido ou na pele, uma coisa assim, essa bactéria ela tem muito mais chance de se alastrar e eu diria assim, que a morte por infecção oportunista em casos de anorexia graves é relativamente frequente. Tá. Doutor, vamos esclarecer para o nosso telespectador, porque nós estamos falando de 2 temas que são ligados um ao outro. Anorexia e bulimia. Bulimia nós já falamos. Aquela pessoa que come, vai correndo no banheiro e força o vômito. E força o vômito, para ficar magra. Às vezes está com 38 quilos, 1,70 m, mas se acha gorda. E a anorexia é a pessoa que ela quase que ela tem uma obsessão pela magreza e se recusa a comer. Se nega a comer. Frequentemente essas doenças coexistem. Certo. É a pessoa com anorexia que tem períodos de bulimia. Certo. Por isso que ambas são considerados distúrbios alimentares. Agora, como é que é feito o tratamento? Hoje em dia, o tratamento ideal, ele é multidisciplinar. Quer dizer, são vários profissionais da área de saúde que às vezes têm que unir forças para ajudar a pessoa que está acometida. E a gente fala do endocrinologista para fazer uma avaliação clínica e hormonal desse paciente. Certo. A gente fala do psiquiatra. Né? Em termos de tratamento medicamentoso, Zé Maria, tem. Normalmente são usados antidepressivos. Então, tem alguns antidepressivos que fazem com que a pessoa, às vezes, encare a vida ou esse momento da vida dela de forma diferente. Mas, assim, hoje em dia, se não houver essa, digamos assim, essa união dos vários profissionais, a chance de uma pessoa se recuperar é pequena. Então, é preciso que uma equipe que cuide do paciente com anorexia seja uma equipe bem coesa. É isso que nós temos no nosso spa. Nós temos lá psiquiatra, nutricionista, endocrinologista, psicólogos, que a gente trata desses pacientes, pelo menos nos momentos mais difíceis onde precisa o internamento. Tá. Doutor, o senhor falou de um dado aí altíssimo, 30%. De cada 100 pessoas, 30 pode vir a óbito. 30 podem vir a óbito se chegarem ao nível mais extremo da anorexia. Felizmente, nem todas as pessoas que vão procurar a gente, elas estão chegando naquele nível mais extremo. Né? A mãe já desconfia que a filha está muito preocupada com o peso, e a filha já está bem magra, já perdeu às vezes 7, 8, 10 quilos e quer continuar emagrecendo, ela traz para o endocrinologista avaliar. Aí cabe a gente orientar bem, ter uma boa conversa e que a pessoa enxergue que ela está passando o limite, que aquilo não é mais saudável. Quando que a gente vê que essa magreza está excessiva? No caso das moças é fácil. Geralmente ela deixa de menstruar. Então uma menina que já perdeu bastante peso, para de menstruar. Certas vezes há uma involução dos caracteres sexuais, o seio diminui, porque os níveis hormonais dela vão cada vez abaixando mais.
não é verdade? E a pessoa ela vai ficando mais pálida, mais fraca, vai ficando com a aparência doente. Você vê uma pessoa com anorexia grave, ela não tem aquele rosto corado de uma pessoa com aparência saudável. Então, se a mãe ou o pai perceberem isso, eu acho que tem que ao menos trazer para uma avaliação. Olha, que importante a informação que está dando aqui para nós o Dr. Fabiano Lago. Você está preocupada? Olha, anota o meu celular aí. Maurício, põe de novo aí, 9192-3023. Manda sua mensagem, depois nós vamos passar o telefone também do doutor no final do programa. Você fica com a caneta e papel na mão, nós não vamos colocar muitas vezes, mas nós vamos colocar o telefone do doutor para você não ligar, marcar uma consulta, tirar uma informação. É muito importante. Você pode salvar a vida do seu filho com uma pequena atitude, fazendo uma consulta médica. A vida da sua filha da mesma maneira. Doutor, existem algumas perguntas aqui, né? A Eunice, lá do Sítio Cercado, ela disse que é de uma família muito simples e que está tendo umas preocupações com a filha, uma jovem de 16 anos. Ela me pergunta, qual é a participação dos pais nesse momento, doutor? Olha, Zé Maria, a participação dos pais e da família em geral ela é fundamental. Certo. Por quê? Geralmente acomete jovens nessa faixa dos 15 aos 20 anos, onde eles não estão com a personalidade bem formada. Onde acha o pai careta, às vezes. Isso, onde acha o pai careta, onde acha a mãe chata, às vezes, né? Certo. E o que acontece? E a pessoa, se ela já está excessivamente preocupada com o peso, isso já revela uma certa diminuição da autoestima que a pessoa tem. Porque ela está buscando um peso excessivo magro porque ela não se gosta assim. Então, veja bem, eu acho assim que é importante que nessa hora a família seja orientada de como agir nessa situação. A hora que é para cobrar, a hora que a cobrança vai se tornar excessiva. E na verdade é assim, Zé Maria, não existe uma receita de bolo que a gente possa fazer para todo mundo. Certo. A gente tem que conversar com cada paciente, entender a situação familiar de cada jovem que procurar a gente e tentar individualizar uma solução ou um problema para aquela pessoa que está na nossa frente. Às vezes a pessoa tem problemas familiares grandes, os pais são separados, o pai tem alcoolismo, brigou com o namorado, enfim. Tratar da anorexia significa ajudar o jovem a também aprender a superar essas vicissitudes, esses problemas que a vida às vezes coloca na nossa frente. E o tratamento, doutor? O tratamento é longo? Olha, geralmente, Zé Maria, o tratamento é longo. Por quê? Porque por mais que a pessoa recupere o peso, às vezes, em 15 dias, em 20 dias, em um mês, 2 meses, digamos assim, aquele perfil mental que a pessoa tem, ele permanece com ela. Então, é preciso que ela continue fazendo acompanhamento. Certo. Então, a gente tem hoje casos no spa muito bons de pessoas assim que atingiram um peso saudável, mas que assim, frequentemente entram em contato com a gente, vão fazer uma consulta, vão passar um fim de semana no spa, vão ouvir palestra, né? A gente continua acompanhando aquela pessoa para dar força e suporte, mesmo depois de passar da fase aguda. Tá, mas pelo que o senhor está falando, então, é grande a cura nesses casos. Olha, eu acho assim, quando tem equipe multidisciplinar, a chance de melhora, de recuperação é grande, é boa. Mas eu acho assim, é importante tratar com responsabilidade. Achar que a pessoa está perdendo muito peso, achar que não é nada, às vezes a mãe acha que é frescura, ou acha que a menina tem que respeitar, assim, digamos assim, o gosto dela por ser muito magra, tem que ver que às vezes esse gosto se tornou doença. É importante, mãe, porque essa fase de 15, 16, 17, poxa, toda menina quer ser modelo. E às vezes não dá certo, né? Não é porque ela não é bonita, mas é que para abrir portas para ser modelo é difícil. Eu, por exemplo, queria ser jogador de futebol. O máximo que eu consegui foi jogar no time de várzea. Então, e eu jogava bem, sabe, doutor? Mas não deu certo. As portas não se abriram. Tive que estudar, trabalhar, batalhar. E a vida é assim, a vida não é fácil, a vida é difícil. Agora, doutor, uma coisa que assusta, nesse caso de anorexia e bulimia, que praticamente uma coisa está ligada à outra, é a questão de jovens que acabam indo para o suicídio. Veja, nos casos de bulimia e anorexia, isso é mais preocupante quando a gente detecta que a pessoa está com um nível de autoestima muito baixo. Infelizmente, é mais comum até em pacientes assim, com anorexia e bulimia. Mas aquilo que eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para os pais é o seguinte, que se
procurar apoio logo, a chance de recuperação é muito grande. E aquilo que você salientou, Zé Maria, é muito importante também, porque a gente vive numa época onde a ditadura da beleza e as modelos são muito altas e magras. Né? Mas isso assim, é como se nós dois quiséssemos ter hoje a altura do jogador de basquete. Isso é para uma pequena porcentagem da população. Então, eu acho que cada um tem que respeitar a sua constituição, a sua família e procurar um ideal de beleza dentro do que é ideal para aquele tipo de corpo que a pessoa tem. Olha aí, gente, o recado está dado. Doutor, infelizmente estão nos avisando que o nosso tempo terminou, mas eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o senhor e de agradecer pela oportunidade. Eu gostaria que o senhor deixasse o número de um telefone, doutor. Por favor, pode dizer para nós o número de um telefone? Tá, o telefone lá do meu consultório é o 3352-2022. Se alguém quiser fazer uma consulta para avaliação, estamos às ordens. Tá, olha aí, 3352-2022. Está aqui no seu televisor, 3352-2022. Anotou? Se você não anotou, depois me telefona, manda mensagem que a gente vai falando. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O senhor realmente deu um esclarecimento muito grande a todas as famílias aqui do Paraná, do litoral, pessoas que realmente mandam mensagem nos parabenizando pela programação. E o de hoje era uma solicitação de muitas mães e muitos pais. Então, muito obrigado. Viu? Que é isso, Zé Maria. Um prazer estar aqui com você. Tá, o prazer é nosso. Fique com Deus e até o próximo programa Amor Sem Limites.